A gente já deu aí 3 semanas das coisas do trabalho, tá? E não muita gente, mas um tanto bom de pessoas já entregou, elas já se adiantaram, assim, vamos dizer assim, né? Que é o certo, porque se tivesse gerado algum problema, né? Teria tempo aí para a gente trabalhar. Não quer dizer que quem for fazer hoje, entregar hoje, o prazo ainda é hoje, né? Não vai ter esse tempo, mas uma das coisas que eu vou falar hoje é sobre a requisição de acesso. E quem teve problema, eu já vou conseguir corrigir o trabalho já à tarde, tá? Então vamos lá. Bom dia a todos aí. Vou colocar para apresentar. Apresentar. Então tá aí. A gente tem as aulas finais agora. Não tem como eu pegar muito pesado, até porque deve estar tendo um desgaste aí de todo mundo com relação a fazer provas de fechamento de trimestre. O meu próprio trabalho ele foi um pouco comprido, né? Todos os professores devem ter cobrado trabalhos assim. E a gente vai deixar o conteúdo mais nervoso para quando voltar às aulas, tá? Mas esse é um conteúdo que tem bastante coisa. Então, se eu conseguir falar já rapidinho no começo da aula, as coisas que tem que falar do trabalho, do encerramento do trimestre, a gente vai falar um pouco de sistema operacional hoje. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é assim: talvez uma boa ideia seria montar um site como o site de vocês, lá da escola mesmo, não para divulgar em nenhum lugar famoso, um programa de TV, nada disso, até porque eu não tenho esse tipo de contato, tá? Mas eu pensei que talvez seria legal para a gente mostrar para a própria escola o trabalho de vocês, né? E a primeira coisa que eu ia perguntar é isso, para quem for entregar ainda ou para quem já entregou. O site vocês fizeram, alguém teria problema em divulgar esse site lá dentro da escola mesmo? Não tem problema? Ah, eu pensei em passar tipo para Simone ver o trabalho que vocês fizeram, entendeu? Porque o trabalho ele é propriedade do aluno, né? A gente tem um pouco da impressão de que a gente entrega para o professor e o professor agora faz o que quer com ele. Na verdade, não. O trabalho é de vocês. Se alguém, por exemplo, fala assim, não, eu fiz o trabalho, eu caprichei, achei que ficou bonito, mas eu tenho vergonha e não gostaria que divulgasse, não tem problema nenhum, é direito da pessoa, né? Ou então, achei que ficou feio e não quero que divulgue. Aí eu vou falar, olha, não existe isso de ficar feio, né? Tipo, tá muito bom os sites por enquanto, né? Os que foram entregues e é um exercício que vocês estão fazendo, tá? Então pensei em divulgar lá na escola, mostrar. Se alguém tiver problema, a gente aborta, né? Não tem, tira essa ideia. Pode? Então maravilha. Se alguém quiser ir pensando até o fim da aula, só vem aqui falar, ó, professor, pensei bem e tá? Lembrando o trabalho de vocês. Uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Eu fiquei muito feliz de receber bastante pergunta lá no Classroom, né? Que era exatamente uma das coisas que a gente tem que trabalhar, porque a informática ela é uma matéria que eu estou dando na ideia de formar vocês para a vida, né? E vocês estão usando a informática para fazer as coisas de escola. Então, ela é uma matéria que ela está permeando as coisas da escola. Eu estou dando subsídios para vocês conseguirem fazer as coisas de escola, fazer coisas de escritório, se comunicar, se alguém tem um hobby, de repente precisa, né? Fazer um documento. Eu faço aeromodelismo, gosto de aviões, miniatura e quero participar do campeonato. Aí você vê lá, a inscrição tem que ser feita em PDF, por isso que eu dei como é que converte. Ou você tem que fazer um documento explicando por que você quer participar. Você já sabe fazer um documento, tá? Então eu estou dando esse tipo de subsídio para vocês, né? Dei um exemplo meio bizarro, mas usa para tudo, na verdade, essas ferramentas, né? Não só para fazer trabalhos de informática. E muita gente, quando vai perguntar lá, começava falando assim: professor, tá dando um erro, me desculpa, tá? Eu queria dizer o seguinte:
não tem... A gente quer ser educado e usa muito desculpa, né? E não tem problema nenhum em ser educado, tá? O que eu fico com medo só é que se esses alunos que pediram desculpa, são muito tímidos, imagina aqueles que não conseguem vencer essa barreira e não estão me perguntando, tá? Para quem teve bastante interação comigo, vocês podem ser testemunha aí, falar no chat ou até abrir a voz. É um prazer muito grande, tá? Receber dúvidas lá. Significa que vocês estão trabalhando. Eu, quando recebo a dúvida, é estranho falar isso, mas eu vibro aqui, entende? Porque eu fico imaginando cada passo que você fez para chegar naquela dúvida, tá? Fico imaginando como é que eu poderia fazer a atividade para ficar um pouco mais clara, mas ao mesmo tempo eu não quis deixar a atividade muito mastigada para vocês terem uma certa autonomia de resolver problemas, né? Como eu falei, eu dei o trabalho focado um pouco nisso, tá? Fizeram uma pergunta ali, deixa eu ver. Documentos do computador ao invés de abrir no Drive? Eu mesmo não tenho esse acesso de aluno para entregar atividade. Eu não conheço esses botões. Eu imaginei que era fácil, mas alguns alunos reclamaram que não sabia como fazer e eu estou liberando para entregar só os links, tá? Como eu falei, eu ensinei a fazer, mas das 3 atividades, a mais fraca é essa de converter para PDF. É uma coisa que talvez vocês vão usar bem mais velho só, né? Porque é para inscrição, porque o PDF ele tem essa tradição de que são documentos que você não consegue travar. Ele, pelo que eu entendi, o problema não é a conversão, né? É anexar. Porque eu acho que ele tem pronto lá para anexar todo tipo de documento, mas não tem para PDF, né? Então, como eu falei, não tem problema nenhum. Se você quiser entregar só os links, só entrega os links, tá? Como eu falei, isso aí era um exercício que eu passei na hora. É uma forma de você entregar um documento com ele travado, né? Porque se você entrega o PDF não tem. Eu abro no Acrobat Reader ou até agora tem um da Microsoft para corrigir PDF, que a gente faz anotação em cima, mas a gente não consegue editar as palavras que a pessoa escreveu, tá? Tem essa tradição. Quem gosta de computação, se quiser fuçar, vai saber que existe o PDF Editor, é um software caríssimo, porque ele é usado em editoras. Eu cheguei a citar isso numa aula, né? Que uma gama de softwares de edição de texto, processadores de texto, evoluiu para edição de texto profissional. O editor de PDF, eu mesmo nunca vi a pessoa comprando original, já vi piratas instalados em alguns computadores e o fato da pessoa ter instalado o pirata deu vírus no computador dela. Eu trabalhava de técnico na época e teve que formatar o computador, né? Por isso que eu sempre lembro desse software. E só uma pessoa entrega o trabalho ou a pessoa entrega só a parte que fez? Não. Todas as pessoas do grupo entregam todas as partes. A parte que fez em comum, elas entregam iguais, mas todas entregam o doc, o link do doc. E aí a pessoa faz a planilha sozinha, faz o site sozinho, com o mesmo conteúdo, né? Porque são os ingredientes, é a receita, tá? Mas muda lá a cor, um põe roxinho, outro põe verdinho, outro põe azulzinho, tá? Quer fazer junto, tudo bem, lá um ajuda o outro a fazer, tudo bem, não é isso que é o problema. Mas cada um gera uma entrega, tá? Cada um põe o seu próprio caminho de link. Porque senão fica muito difícil de eu corrigir, demora muito mais. Eu tenho que ficar procurando quem é do seu grupo, e aí, ele já fez, aí eu procuro na planilha, aí eu procuro no Classroom, quem foi que entregou. Foi o Zé, foi o Guinho, foi o Luizinho, tá? Dá muito mais trabalho para mim. Então, por favor, cada um entregue o seu, uma das coisas que eu pedi na aula passada, tá? Era essa a pergunta? E o que eu estava falando assim, negócio da desculpa. Então é um grande prazer tá recebendo aí o trabalho de vocês, dúvidas, tá? Como a pessoa vai acessar o nosso site? Ela tem que ter o link, sim. Se eu não me engano, se você quiser que a sua receita saia em primeiro lugar no Google, você tem que pagar o Google. É assim que o Google ganha dinheiro, né?
Vamos supor que você fez uma receita lá de empadão e você quer se destacar como cozinheiro, o que é que aparece na frente lá do site do Tudo Gostoso, na frente do site da Globo, que é esses que saem receitas. Você paga o Google e ele tem os planos lá, quer que sai em primeiro, quer que sai na primeira página, tá? Agora, para usar, basta ter o link, né? Pode fazer para os seus pais, se ficar bom, isso aí. A ferramenta é gratuita, esse é o ponto da gente usar tudo do Google, né? Eles disponibilizam essas ferramentas de uma forma gratuita para todo mundo, tá? E, e é isso, gente, tá? Quem perguntou as coisas para mim lá, eu acho que eu respondi da melhor maneira possível, tá? Eu tenho ficado online aí para atender os alunos, como se fosse o laboratório. Às vezes eu demoro no máximo ali uma horinha, eu acho que foi o que eu demorei mais para responder. Claro, porque eu vou lá cozinhar alguma coisa, ou eu faço uma pausa para tomar um café, tá? Mas eu tenho ficado bastante tempo online. Eu não sei até que horas, mas entrega até o fim da tarde, porque aí à noite eu tô fazendo um curso à noite, tá? Aí à noite, se tiver dúvida, era mais difícil. Se for fazendo à tarde, você pode ir mandando e eu posso ir ajudando, tá? Isso, como eu falei, isso me impulsiona a dar aula, porque é muito gostoso ver lá as dúvidas e pensar, puxa vida, o que será que ele está fazendo, né? Um caso ou outro é um erro mais isolado, aí eu peço print screen, né? O screenshot, o print da tela, tá? Outra coisa é o seguinte, nunca deixa, porque tem gente que não tem perfil para explicar, você vai ter chefes assim, você vai ter colegas de projeto assim na vida, tá? Que quando você pergunta as coisas, fala assim, fui fazer isso aqui, não consegui. O cara já fala assim, como você é burro, meu, nossa, cansei, sai daqui. Tudo bem, é normal, tem gente que não gosta de explicar, tem gente que tem perfil para ser professor, nem acho que é o meu caso, tem gente que não tem paciência para explicar as coisas duas vezes, é normal, tá? Só que o que vocês têm que saber é o seguinte, quando vocês põem a mão na massa, não tem coisa mais normal do que ter dúvida ou dificuldade com as coisas, tá? Principalmente quando você vai fazer a coisa pela primeira vez, que é o caso da maioria de vocês com as ferramentas que eu estou passando. O trabalho ele não foi difícil, mas ele tem vários detalhinhos. Onde clicar aqui, onde clicar ali, tal, tem que montar. E é fuçando que você aprende. E quando você vai fuçar, você erra. Porque você vai clicar no lugar errado, vai fechar. Pensa que perdeu tudo, pensa que fechou o site e tal. Depois você descobre que está na nuvem, que mesmo fechando não perdeu tudo. Então, quem trabalha, quem mexe, tem dificuldade, tem dúvida, tá? Então é um prazer receber as dúvidas e tá trabalhando junto, respondendo, tá? Maravilha. Eu anotei alguns alunos, eu vou falar rapidinho o nome, não se constranjam por causa que eu vou falar o seu nome, mas é só que a pessoa já entregou e ela esqueceu de me dar acesso. Então, quando eu clico, ele fala assim: peça acesso para o aluno. Eu já mandei o pedir acesso. E aí vai ter duas formas de você me conceder esse acesso, tá? Aqui eu tenho a lista aqui: Arthur, Helena, Laércio, Luiz Felipe, Luiz Henrique e Pedro tinham tido problema de acesso. Eu acho que alguns desses nomes aqui já me concederam acesso, tá? Porque eu não olhei e-mail nem ontem à noite, nem hoje, eu estava fazendo meu curso à noite, que nem eu falei para você. Qual, Pedro? Para vocês. E eu não anotei. Mas eu escrevi nos comentários da atividade que eu estava sem acesso. Tudo bem? Então eu peço para dar uma olhadinha no e-mail e nos comentários do Classroom, tá? Se você estava tendo problema ou já quer garantir, já gerou o link, mas não quer gerar de novo, tá com preguiça, existe um modo, tá? De você conceder o acesso, tem dois modos. Um deles vai chegar ao e-mail, conceder acesso para Ricardo Bufo Versosa, que é o meu nome, meu e-mail, e aí você dá o conceder, clica lá, beleza. Se você não recebeu esse e-mail, não achar esse e-mail, seu e-mail é muito bagunçado, que nem é o meu, porque ele já é muito antigo, tem uma forma, eu vou mostrar para vocês, vamos lá. Vamos supor essa atividade aqui. Eu não tenho nenhuma mensagem no Google Classroom, nem no e-mail, em nenhum local do e-mail. Não, então, se você já entregou e não recebeu mensagem, é porque eu consegui abrir os links, tá? Uma das formas de conceder o acesso, ó, vou mostrar como é que faz, é o seguinte: você vem aqui no Share e aí você digita o e-mail do professor.
Eu acho que eu não posso digitar o meu próprio e-mail logado com o meu e-mail, né? Tá? Mas esse é um dos modos. Ou então, vai ter muita gente que vai estar entregando hoje aí o trabalho, né? Porque deve estar com ou o trabalho semi-pronto, quer dar uma olhadinha, ou acabou marcando para hoje mesmo. Quem for e receber lá, eu peço para primeiro, depois que entregar, consulte o Classroom para receber a mensagem de que está sem o acesso ou não, tá? Eu também estou colocando lá que, ó, vou testar os links, funcionou. É uma forma de você saber que entregou bem, tá? E se quiser garantir, pode pôr o meu e-mail aqui já antes, tá? Vai estar fazendo hoje lá, pode pôr antes, não tem problema. Alguns alunos já fizeram isso. Antes de enviar, eles já me deram acesso aqui, tá? Claro que outra forma é aquilo que eu ensinei para vocês. Tirar o restrict daqui, é que a pessoa esqueceu de tirar o restrito. Quem entregou e está recebendo é porque não tirou isso aqui. Não tem problema, não vou descontar a nota nem nada, mas é que se eu não consigo ler, eu não consigo corrigir. E como eu estou dando subsídio para vocês aprenderem a entregar trabalho para os outros professores e fazer outras coisas da vida, vocês têm que aprender essa parte também, porque tem que chegar, né, o trabalho para a pessoa, tá? Vamos lá. Então, isso aqui eu já falei. Mostrei como se libera o acesso. Tá, aqui foi uma das perguntas que mais foi feita. Eu cheguei a falar bem rápido na aula, mas eu vou exemplificar aqui mostrando para vocês, tá? É o seguinte, muita gente não com isso. Quando foi fazer a planilha, a pessoa pegou lá e a receita tinha farinha de trigo. Né? Aí, eu vou fazer mais colunas aqui, não é para vocês fazerem isso, tá? O site pelo celular, eu tinha mexido no meu Chrome do celular para ele abrir sites como se fossem sites desktop. É uma configuraçãozinha que fica ali em 3 botãozinhos e tal. E aí ele tinha aberto sites.google.com. Um aluno me alertou que dá problema, né? Se você não faz isso. Eu nem lembrava que o meu já estava configurado com isso. O que eu vou falar? Se você não tem notebook e só tem o celular, então faz uma cópia do Documentos Google, simula o site no Documentos Google, coloca figuras lá, tal, porque é muito ruim editar o site pelo celular. Mesmo que você coloque o navegador, que nem eu fiz, em modo abrir o site como se fosse desktop, ele abre, mas aí os botões do lado direito, que é o botão de inserir imagem, inserir link do YouTube, né, os embedded lá que chama, para colocar caixa de texto, fica muito ruim, tá? Então, assim, eu não falei isso antes porque, como eu tinha aberto no meu celular, eu achei que funcionava. Mas, no fundo, não é uma ferramenta que dá para usar assim, tá? Se alguém descobrir uma forma aí, não tem Google Sites como aplicativo, certo? Se você tenta abrir sem mexer na configuração do navegador do celular, ele fala que tem que abrir pelo computador. Né? Eu tirei o meu do modo abrir sites como desktop e ele começou a dar esse erro. Um aluno me alertou que estava tendo e ele não tinha notebook. Então eu liberei esse aluno. Só que para fazer dessa forma, você tem que ir no Classroom e me falar: professor, eu não tenho notebook, não tenho computador, só tenho celular e estou fazendo dessa forma, porque senão eu não vou saber. Tudo bem? Ficou claro aí a pergunta que ela fez e como é que faz para fazer? Maravilha. Eu vou voltar aqui agora para o negócio da regra de 3, tá? Isso aqui é assim, ó. A pessoa tinha farinha de trigo e ela quis colocar lá, tá? O ponto é o seguinte, eu vou fazer de uma forma que não é o que vocês precisam fazer no trabalho de vocês. Eu vou mostrar uma das funções que o Excel tem para quem gosta de ser detalhista, se um dia precisar, vai ter essa ferramenta na mão, tá? A farinha de trigo, muitas vezes, vende 1 quilograma. Ou às vezes algum atacadão vende maior, mas dificilmente fraciona-se menor que isso. E, sei lá, 90% das receitas que vai farinha de trigo, vai uma outra quantidade menor. Vamos por 200 gramas, tá? Mesma coisa, tablete de manteiga.
Tem 200 gramas, a receita vai 50 gramas. Certo? Então, aqui, vende, receita. Valor do mercado, valor de receita. Vamos colocar que a farinha de trigo custa 10 e a manteiga custa 8. Como é que eu faço se eu quiser o valor que eu estou gastando na receita? Você fala colocar a vírgula? Isso, ó. O Lucas, ele falou assim, 1/5 do valor da farinha. Como que eu sei essa conta, né? Beleza, isso aqui, se fosse 200 gramas, eu sei que 1 quilograma, na verdade, se eu for converter para gramas, são 1.000 gramas. Eu sei que 200 é 1/5 disso. E aí, 1/5 de 10 é 5. Não, né? É 2. Mas, e se aqui fosse, sei lá, 337 gramas? Como é que eu faria para fazer essa conta? É isso que a gente chama de regra de 3, tá? Que é o seguinte: quanto mais farinha, mais eu vou pagar pela farinha. Tá, vamos pôr aqui a vírgula, porque o rapaz ficou incomodado. Eu acho que o meu, ele só aceita ponto, ó. Ele tá jogando para lá. Tem que pôr o ponto e fazer as casas decimal aqui. Num valor aleatório, claro que por ser uma casa de 10 aqui, eu vou saber que aqui vai ser 3,37, tá? Mas como que eu faço essa conta? É uma coisa super simples, gente. É assim, ó. A regra de tiro faz assim. São 1.000 gramas de farinha. Esse é o valor total. Também para achar as porcentagens é isso, ó. É 100% do valor, tá? Quanto seriam 337 gramas? Você põe um X, tá? Essa é uma ferramenta que vocês vão aprender em matemática. E você faz a multiplicação em cruz, que vai ser, você tira as unidades da porcentagem, isso vai ficar, em cruz fica esse multiplica esse, x é igual a 100, e esse multiplica esse, vezes 337. Eu acho que a gente já aprendeu. Já aprendeu, às vezes esquece qual que vai em cima, qual que vai embaixo, tá? O ponto é proporcional. E aí daria para eu vir aqui e fazer eu a conta, né? Porque o Excel ele serve para isso. Eu posso fazer a conta com relação a valores que tem ali, tá? Se esse aqui está com relação a esse, que nem ele falou, eu, em vez de digitar o 2 aqui, eu posso fazer assim, que esse é igual a esse dividido por 5. Certo? Esse aqui é 1/4 desse aqui. Então, é igual a esse dividido por 4. São fórmulas, tá? E assim, é um negócio que eu acho que vocês vão acabar. Era obrigado a colocar gramas na planilha? Não. Eu coloquei aqui para ilustrar, certo? O que eu queria que vocês fizessem, porque eu estou querendo que vocês aprendam a enxergar a ferramenta como um todo. Tudo isso aqui para me entregar é bobagem. O que eu queria era você só vê lá quanto custa uma farinha de trigo, 10. E a manteiga custa 8. E você aprende a usar a função da soma. Inserir, função de soma, clica aqui e dá o Enter. E eu coloquei o 4 aqui, ó. É 3, né? Tá? Então você aprende
a usar a função. É só isso que eu quero, tá? Não precisa de unidade nem nada. É que muito aluno perguntou na hora de entregar: ah, mas eu queria saber como é que faz a conta certinho do valor que eu gastei na receita. Então teria que fazer isso. Então, isso só depende do interesse, tá? Porque assim, como eu falei, eu queria que você soubesse para que serve uma planilha. Tipo, eu não estou dando uma aula de Excel avançada. O Excel ele tem muita coisa para escritório de contabilidade, para escritório de engenharia. Deixa eu fechar aqui porque está passando o trem. E aí eu vou gritando, eu não quero gritar, porque eu fico sem voz, depois fico com dor de garganta. E tem um monte de coisa na planilha, só que planilha é um tema que é um pouco pesado, tá? Eu acho assim, é muito técnico, né? É coisa que você aprende a lidar com dado. Por isso que eu passei uma tarefa simples. Eu não estou ligando se você está colocando o valor certinho da receita. Por isso que eu até falei na outra aula que eu queria um valor que fosse como se você fosse fazer uma compra e você tem que comprar o mínimo que dá para comprar com sobra, certo? Como eu falei, o quilo da farinha é 10, vai sobrar 800 gramas ou 400 gramas, se usa 200, se usa 400, né? Vai ter uma sobra, mas não tem problema. Vocês aprenderam a fazer soma. O proporcional teria que dar aí mais um conjunto de aulas, né? Teria que relembrar esse conjunto de regra de 3 certinho com vocês, tá? Não é o meu objetivo aqui, tipo, eu vi a quantidade de aulas que tinha, a quantidade de temas que eu acho que a gente pode abordar, tá? Então não se assustem com o que eu dei hoje, eu estava mostrando como é que faz, tá? Porque você pode detalhar quanto você quiser, né? E eu só queria isso, eu queria que vocês mostrassem que sabe usar a soma, entendeu? Tipo, eu sei usar a soma. Porque, independente se você põe o valor mínimo da receita ou proporcional, você tem que saber somar no final, certo? A mesma coisa se você, de repente, estiver fazendo um controle, que nem eu falei, eu vou vender brigadeiro, porque eu estou precisando de dinheiro. Então, eu vou ter que colocar lá numa planilhinha quantos brigadeiros eu vendi, somar quantos eu vendi, somar quanto eu gastei, tá? Então, para mim, a soma é muito mais importante. Bom, então, ótimo, expliquei um pouco disso aqui, tá? Que nem eu falei, não era objetivo, não fique com medo, não é o que é para fazer no trabalho, mais uma vez eu falar, certo? Quer fazer, tem facilidade, quer aproveitar para já aprender? Quer me perguntar? Tudo bem, mas o que era para fazer é aquilo lá, mostrar a soma e que você sabe colocar aqui o dado, né? O nome do dado, aqui o valor. Isso é muito importante, porque a planilha dá essa possibilidade, né? Aqui seria tipo o qualificador, que eles chamam em engenharia de produção, mas tipo, qualificador no seguinte sentido: o que é aquele valor? 10 é o preço da farinha de trigo, né? Então o texto ele dá nome aos bois. Isso seria o qualificador, tá? E aqui você está tipo já trabalhando na soma, que é uma função muito importante na análise de dados, tá? Vamos lá, isso daí, próximo. Ah, maravilha. Pode mostrar novamente como faz a soma? Posso. Tem duas maneiras. Primeiro, você tem que identificar se o seu planilhas Google está em inglês, que é o meu caso. Se ele está em inglês, ele não vai aceitar igual soma. Se ele está em português, ele vai aceitar. Se ele está em português, eu acho que ele aceita tanto sum quanto soma. Você dá igual e digita de onde a onde você quer. B2 a B3. B2 com B3. Se tivesse mais linha, B2 até B9. E aí dá o Enter. Tem uma maneira que você não precisa decorar esse negócio de soma, que é inserir, função, soma. Você clica na primeira célula, segura o Shift, clica na última e dá o Enter. Quem não tem computador faz o que era para fazer no site, no Docs, sim, mas não mexe no Docs do pessoal. Que você
Você me entrega um docs que é só texto, faz uma cópia do docs, me entrega 2 docs, um com figuras, e aí pode colocar uma cor, tá? Deu para entender? Maravilha. Bom, isso aqui é o seguinte, na aula que vem, seria a última aula antes das férias. Se tiverem alunos que já entregaram, estão adiantados com outras matérias e puderem me ajudar, me mandando um e-mail, ou pode escrever até no próprio Classroom, mas aí fica difícil porque vai misturar com a atividade, né? Mas pode também, porque chega um e-mail para mim. Fez 2 planilhas, maravilha, pode mandar as 2, tá? Ficou com dúvida, quer entregar 3 planilhas, eu vou abrir uma por uma, tá? Esse trabalho, que nem eu falei, vai me dar um trabalhão para corrigir. Mas vai ser um grande prazer, porque a gente acumulou conhecimento e eu preciso ver vocês pondo a mão na massa, tá? Quem já acabou, quem tiver tempo na semana que vem aí, eu peço para me mandar até mais ou menos sábado, tá? E achar algum museu virtual e quiser que a gente explore na aula que vem, eu vou querer dar essa aula de museu virtual, que é com vocês, passar alguns links e a gente abrir alguns museus e fazer uma visitação virtual juntos. Não é tão legal, mas eu acho mais legal do que continuar passando conteúdo, tá? Perguntaram ali, tinha que pôr o preço da variação? Não, tinha que pôr só aqueles 2 lá. Ela quis fazer um pouco a mais para aprender e tudo que é a mais eu aceito, tá? Não vai ganhar mais nota, mas a pessoa já está aprendendo e aí eu posso dar um feedback como faz. Isso aí vai do interesse do aluno. O museu virtual é assim, ó. Vou pedir para vocês procurarem, quem puder e tiver tempo, tá? Museus virtuais na internet que a gente pode explorar na aula e me mandar. Se tiverem alunos que acharem os museus virtuais legais, puderem trazer, a gente pode fazer a aula que vem da aula de museu virtual. Eu trago os links, a gente vai abrindo junto e fazendo os cliques juntos e conversando sobre o museu. Só que eu peço para vocês me mandarem antes, para eu primeiro abrir em diversos navegadores, tentar abrir no Mac, a minha esposa tem um Mac, tentar abrir também no Linux. Não sei se alguém usa Linux também, se me falaram aqui que não. E isso, ó, da Frida Kahlo. Pode ser, me manda o link dele, tá? E aí vocês me mandam, a gente pode fazer aí, selecionar uns 3, 4 museus. E a aula que vem, em vez de passar conteúdo, como coloca um docs no outro? Não, não é para colocar o docs no outro. A parte final é para você colocar o link de um docs para gerar um PDF. É o link dele que vai dentro, né? Tá? Você só pega o link que você mandou para os colegas para eles colaborarem e coloca lá escrito assim: esse é o link para acessar a receita no Google Docs. E aí o link. Por que eu pedi isso? Porque assim centraliza para me entregar tanto o link da planilha, quanto o link do documento, quanto o link do site. Mas se você quiser mandar o link por escrito lá no Classroom, também vou aceitar, tá? É que eu falei, é um jeito que fica mais rápido para eu corrigir, na verdade. Só que isso não é tão ruim, não. É muito pior se cada um. Se a pessoa ficar com esse negócio de entrega em grupo. Isso aí, se você me mandar o link, eu dou um jeito de copiar e colar. É só uma forma de centralizar. Era isso que eu tinha perguntado? Bom, voltando aqui na parte de museu. Então, se os alunos me mandarem, por exemplo, esse da Frida Kahlo, você falou, mas por favor me manda um e-mail com o link dele, tá? Eu já pesquisei alguns, mas eles estão dando erro quando você abre no Windows 7, por exemplo, ou se o navegador não tiver 100% atualizado. Então, eu estou procurando outros museus por conta disso, tá? E se a gente tiver uns 2, 3 para visitar, em vez de passar conteúdo na aula que vem, eu trago os links e aí quem puder vai abrindo junto, vai acompanhando. E a gente faz uma coisa mais leve que não caia na prova. A não sei que vocês não gostaram da ideia também, qualquer coisa eu posso dar conteúdo. Aproveita para já se manifestar aí no chat, tá? Vou falar um pouco disso então hoje.
Vamos falar um pouco sobre o sistema operacional, tá? Mas é bem pouco. A gente vai parar aí, provavelmente, no meio dos slides. Só para a gente dar conteúdo da parte do museu, qualquer conteúdo que tenha a ver com aprendizado, porque poucos museus não têm, né? Acho que é qualquer conteúdo. Se for museu, acho que qualquer conteúdo, porque você consegue pensar um museu que seja só entretenimento? Todo museu ele também é educativo. Acho que é parte do que significa ser museu. Ah, tá, da aula normal, sistema operacional. E aí eu vou continuar o que eu já tenho preparado, tá? Ok? Vamos lá. O que vocês acham que é um sistema operacional? Isso ali, ele deu alguns exemplos. Linux, Windows, Mac. São os 3 sistemas operacionais para PC e para notebook que. Tá, legal. Onde mais tem sistema operacional que hoje em dia passou o número. Isso, nos celulares, o Android. O Android passou. A gente vai ver alguns gráficos que mostram esses números, tá? Então, quer dizer, o sistema operacional ele é uma coisa que se disponibiliza em lugares que a gente nem imagina. Por exemplo, as televisões, acho que a partir de 2009, foi a primeira que saiu, começaram a vir com sistema operacional. No Japão e na Coreia do Sul, geladeiras estão vindo com sistema operacional. Tá? E que mais? A NASA ela tem um sistema operacional próprio para controle das naves, né? Porque eles têm uma linguagem própria lá de programação. A gente vai ver a definição do sistema operacional é a própria explicação de para que serve. Tá? Vamos ver a definição então. Um sistema operacional ele gerencia o hardware e ele gerencia o que está sendo executado. Então, por exemplo, o próprio Android. Se você abre lá o WhatsApp e abre também o Spotify, e ele fica tocando música e você respondendo mensagem. É o sistema operacional que faz a comunicação entre o software, o programa do WhatsApp, do Spotify, ou seja, o programa que for, e ele fica mandando para o processador para ele executar em paralelo esses dois. Não é uma tarefa tão fácil de fazer, mas como ela é muito comum, então o sistema operacional ele acaba fazendo isso de uma forma meio genérica, tá? Programado de uma forma paralela não é tão fácil. Então eles inventaram um negócio chamado thread, tá? Não tem nada a ver com o que eu vou dar para vocês aqui, mas no fundo é uma forma de jogar por software para o processador executar aquelas coisas em paralelo. Porque o processador não é tão forte assim, mesmo que ele tenha vários núcleos, para saber o que ele vai executar em paralelo. É meio que o SO que vai gerenciando. Olha lá, a pessoa clicou para carregar isso, aí ele manda para o processador. Executa um pouquinho desse, tá? Então os recursos de software vão sendo distribuídos e fornecer serviço. Fornecer serviço é uma coisa um pouco mais complicada, tá? Mas a gente não vai ver no nosso curso, não. É legal que vocês saibam. Fornecer serviço, tipo assim, ele fica escutando. É esse o motivo de que o seu celular ele fica parado, só que se você deixa a notificação ligada e chega uma mensagem de WhatsApp, ele faz ping, né? Ele te avisa, tá? É um serviço que fica escutando. Chegou mensagem, chegou. Então manda uma notificação push. É assim que funciona o Android, tá? Mas essa é a ideia. O SEO ele serve para fazer essa comunicação entre o que está rodando e o hardware, né? Para quem não lembra o que é hardware, a gente vai fazer uma revisãozinha rápida. O hardware é o quê? É o cara que controla a memória, controla o CPU,
e controla os dispositivos de entrada e saída. Entrada e saída é a tela do computador, a tela do seu Android, né, a tela do seu celular, tá? A sua impressora, o seu teclado, certo? Então, o hardware é a parte física, né? O projeto lógico das peças, eu coloquei um processador quad-quadron, nem sei o nome desse processador que vem no celular, né? Ou é um Intel, é uma placa de vídeo NVIDIA, ela funciona com 128 bits. Esses projetos lógicos de hardware são todos, de peças, são todos chamados hardware. E o que não é hardware é software, né? Então vamos lá, o sistema operacional, ele é um software ou um hardware? É software. Quem teve coragem de chutar, não é tão fácil de perceber isso, porque ele é muito grudado no hardware. Mas ele é um programa. E ele é um programa, então ele não é uma coisa física. Tá? E é por isso que você consegue reinstalar o sistema operacional, tá? Você consegue trocar muitas vezes o sistema operacional. Não é um conceito tão fácil. Acontece, não se preocupa não. É coisa você assiste essa partezinha da live, sempre assim. É assim, ó. O sistema operacional, ele é um programinha que o seu dispositivo de hardware tem para controlar o hardware. Você vai rodar programas em cima dele. É como se tivesse camadas. Entendeu? Você tem a coisa física, você tem o sistema operacional e os programas rodam, o sistema operacional manda os comandos para o hardware. É basicamente isso, gente. Tá? Esses são conceitos que você vai aprender se você for trabalhar nessa área. Tá? Para a gente é mais importante o quê? Saber quais são os sistemas operacionais. A gente vai fechar a aula com isso hoje, tá? Então eu peço para pegar o caderninho de ciência, um rascunho, para quem não sabe, tem gente que sabe de cor, né? O caso aí acho que o Lucas respondeu, de cor, aí não precisa, tá? Mas quem não conhece, ó, a gente vai falar um pouquinho do nome deles, quais são, tá? Quando você pensa em notebook desktop, você pode ver aqui que quem domina o mercado é o Windows. Não está quebrado entre o Windows 7 e o Windows 10, mas é praticamente aqui, vamos dizer que não é metade. O Windows 10 já está com 70% dos Windows são Windows 10, tá? Então vamos dizer que daqui a aqui é o Windows 10, daqui a aqui o Windows 7 complementa um ao outro, tá? Então quase 80% ali é tudo Windows, certo? Eu uso Windows e Linux, mas o Linux estou usando bem pouco por causa do trabalho. Coloca no caderno o quê? Windows, Linux e OS X, tá? Os outros e o Chrome, eles estão beirando zero aqui, não precisa pôr, tá? É legal vocês saberem o nome, tá? Porque às vezes a pessoa vai te falar assim, olha, eu fui usar um programa e tal, e ele é um programa do OS X, e você tem que saber o que é. Então, o OS X é o sistema operacional dos dispositivos da Apple, tá? O Windows, ele pode ser colocado em diversos hardwares e o Linux também. Não é possível colocar o Windows nos dispositivos da Apple. É possível hackear os dispositivos da Apple para colocar Linux, mas não é oficial e perde a garantia. Certo? Claro que isso estou colocando como curiosidade, tá? Mas é legal vocês saberem aonde roda. Só notebook e desktop. Celular é esse aqui, ó. Então, perto de 80% são Androids, tá? Aí, entre uns 20 e pouco por cento são iOS e beirando zero todo o resto. Né? Tem um Windows Mobile que a Microsoft parou de desenvolver, tem o Nokia,
Infelizmente, é um mercado que dá para perceber que está faltando concorrência. A única grande vantagem desses dois gráficos é que o Linux e o Android, que é um Linux modificado, eles são quase gratuitos. O Android ele é gratuito, sim, dá para você pegar o código dele online, tá? Ele foi bem modificado pela Google, pela Motorola, pela Samsung, mas ele é gratuito, tá? Quando você pega no celular, ele foi modificado. Ele fica meio proprietário porque eles mexeram. Mas se você quiser um Android puro online, você consegue achar ainda. Tomara que por mais tempo. Um dos problemas que isso gera é que dá monopólio. O mercado de software ele fica bom quando você tem no mínimo uns 3, 4 softwares ali. É um dos motivos que a gente critica tanto a Microsoft, né? Porque não tem concorrente. A Apple é concorrente da Microsoft. Se você somar o iOS com o SOX, até tem uma parcela considerável do mercado, mas, né? Para desktop, não. E a mesma coisa aqui, eram para ter mais modelos, né? É uma pena que não tenha, porque quanto mais modelos você tem, maior o desenvolvimento. Porque se a pessoa, de repente, lança um que trava menos, o outro com a interface mais bonita, e o outro roda jogo que o outro não roda, a ideia é que todo mundo vai brigando para ficar cada vez todos com todas as funcionalidades, né? A propaganda da Apple meio que dá a entender isso, mas no fundo é porque o hardware é muito mais caro, né? E aqui é quando a gente soma os dois gráficos, tá? É sistema operacional no geral. Como eu falei para vocês, o Android, em número absoluto. Se você falar assim, não faz diferença se é desktop, eu só estou contando todos os sistemas operacionais do mundo. Então, o número de Androids já passou o número de Windows. E já fazem bastante tempo já. Tanto que em agosto de 2019 já está alto, tá? E continua acima e provavelmente vai aumentar essa diferença. Então, acho que eu vou parar por aqui. Tá? A gente começou a falar de sistema operacional. É só uma ideia geral. Certo? Não são coisas decoradas que eu quero cobrar na prova. São curiosidades que eu mostrei para vocês sobre o sistema operacional. Certo? O trabalho, hoje à tarde eu vou estar online. Certo? Quem não fez, pega para fazer hoje. Não deixa para depois, porque a gente tem nota para entregar. Então não é questão de eu não querer adiar para vocês o quanto vocês quiserem. É questão de prazo, tá? De questão de férias. E aí eu estou à disposição de vocês. Certo? E é isso, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Tem mais alguma dúvida? Quem não tem, está dispensado. Aí agradeço, uma boa semana. Me mandem links de museus virtuais, tá? Para a gente poder ver na aula que vem. Fechou? Valeu então, gente. Tchau e boa semana. Se alguém tiver